Fala galera, ótima tarde, ótimo dia, ótima noite, depende do horário que você está assistindo aí o nosso programa. Beleza? ManzaCast na área aí, hoje com uma entrevista topíssima aqui do meu amigo Rodrigo Salomão. Fala Rodrigo, Fala aí, Lúcio. beleza? Tudo Beleza? bom? Joia. Cara, Rodrigo Salomão, ele é médico, vereador, né, na cidade de Jacareí. Conheço já o Rodrigo há algum tempo aí. Na verdade, por conta dos filhos, né, que eram amigos, a gente acabou ficando amigo aí também. Rodrigo, cara, fala aí, quem é o Rodrigo Salomão? Você é de São José dos Campos? Fala aí, Lúcio. Primeiro, agradecer aí o pessoal o convite do ManzaCast aí para estar Show de bola. participando desse programa aí. Vamos Massa, aproveitar para contar um pouquinho da vida da gente, mostrar também um pouquinho daquilo que a gente pensa. massa. Você nasceu em São José dos Não, Campos? não, ô Lúcio, nasci em São Paulo. Vim para cá, meu pai trabalhava na Nestlé em São Paulo e veio trabalhar na Johnson aqui. Daí nós mudamos Legal. para São José dos Campos, tinha 2 anos de idade, e aqui Seu pai vivi. era engenheiro ou Meu não? pai era economista, trabalhou na Ah, Johnson, na entendi. Monsanto, e depois fui fazer faculdade fora, e quando me casei, vim morar em Jacareí. Fiz um pouco do caminho inverso que todo mundo faz. Eu escolhi de São José para Jacareí. Mas então, eu também, né? Você É, também era daqui, né, Lúcio? eu sou de São José, né? É. Cresci aqui em São José e aí conheci uma mocinha lá em Jacareí. É o mesmo caso seu, né? E acabei mudando para Jacareí. É, Foi isso? e hoje eu me considero um cidadão jacareense. Minha família ainda mora Exatamente. aqui, meu irmão também é Exatamente. médico. Seu irmão Aqui, também é médico? Vocês aqui em São José estudaram aonde? estudamos uma vida inteira no Instituto São José. Instituto São José, Minha irmã é legal. fisioterapeuta, hoje no Exército, e meu irmão também é médico. Meu irmão é otorrino, é o Guilherme Salomão, ele tem Guilherme uma clínica Salomão. aqui de Ele não otorrino. exerce? Não, minha irmã que é fisioterapeuta no Ah, Exército. entendi. E meu irmão é otorrino, ele é dono daquelas clínicas Cian, sabe? Que tem Ah, ali na sei. Demar de Eu já Barros. fiz uma operação lá na Ah, já Cian. fez Não lá no sabia Cian? que era do seu É, do meu irmão. irmão. Eu tinha um desvio de septo, né? Ah, E acho que chamava Doutor André, um é o colega rapazinho deles. Ah, novo, menino novo que fez a operação. o Cian, quando fundou, os primeiros médicos foram o Dr. Bruno, a doutora Rosa e meu irmão. Uhum. E depois vieram vindo os outros. Eu vou contar aqui essa história do Cian, que é informativo. Cara, eu ah, tinha dificuldade de respirar, né? E aí fui no médico, né? Lá na Cian mesmo, otorrino e tal. E eles pediram para mim fazer um exame, que colocaram um monte de coisas na minha cabeça, tal, para monitorar. E Exame do sono. eu tinha, cara, era um número absurdo. Tipo assim, eu tinha trocentas apneias, né? Que eu parava de respirar e depois voltava rapidamente por minuto. Era uma Algo quantidade bem bem relevante. alta. E aí, cara, ficava cansado, tal, tudo. E depois que eu operei, a qualidade de vida melhorou bastante. Isso Show de daí a bola. longo prazo pode até trazer repercussão de sistema nervoso central, cardiológico. É Com grave certeza. e muitas vezes, Lúcio, não é diagnosticado. Mas fica aí. Pra E galera. você sabe que, continuando nesse assunto aí, assunto do desvio de septo, eu fui em um médico e ele falou assim: seu desvio não é tão grave. Eu já vi desvios piores e a pessoa conviveu com isso. E lá no Cian resolveram o seu problema. Resolveram. Então Você viu? fica a propaganda aí. Se precisar de um serviço de otorrinolaringologia, a gente indica aí o Cian, em Legal. São José dos Campos. E E tem em aí? Jacareí também. Lá no shopping tem, Uhum, tem uma clínica deles lá no shopping de Jacareí. legal. E aí você estudava lá no Instituto São José e na escola mesmo você pensou em medicina? Que seu pai não era médico, não é um de família, mas o seu irmão é médico, a sua irmã também é Fisioterapeuta, minha irmã, fisioterapeuta e você também médico. Como médico. é que a Olha, família inteira eu tinha um nunca, parente, um nunca me tio? enxerguei. Tinha tios médicos, mas eu acho que, no meu caso, eu nunca me enxerguei fazendo outra profissão. Nunca tive um objetivo, nunca tive uma dúvida, desde Desde criança, criança? pequeno, dizer que eu ia ser médico É, e fui atrás do meu sonho, do meu objetivo. E para mim é muito gratificante, porque eu faço a medicina com bastante amor. A área que eu escolhi, que é a ginecologia obstetrícia, uhum, Deus me deu
a oportunidade de ver muito mais coisas boas do que ruins. Porque a medicina ela tem algumas Sim, áreas que são tristes. sim. E a oportunidade de estar participando aí da vida das pessoas aí no seu primeiro momento. Aham. E esse ano eu tô com 22 anos de formado, já fiz, eu acho que quase 8.000 partos, e é legal. A 8 gente, mil, 8.000 partos. inclusive do meu netinho. É Momento verdade, de gratidão aqui. verdade. Rodrigo foi lá, fez o parto do meu netinho. Falou assim: Não, você é meu amigo, cara. Não, isso aí não vai custar nada para você. Então, Então, valeu. Muita gratidão aí. então onde a gente imagina que é isso. Excelente. E aonde a gente E anda, ainda teve um caso lá, né, que do Dil, né? Da Nádia. da Ela Nádia, tava com o Dil. ela tava com o Ela tava Dil, com o Dil e tinha um risco ali e tal. Era um sim, ela caso. engravidou com o Dil, devia estar um pouquinho fora do lugar, e a gente, Engravidou com o Dil. e a gente teve a oportunidade de cuidar de toda a gravidez dela, e no final Sim. deu, graças a Deus, deu tudo certo. Uhum. E aí, você estudou medicina onde? Eu fiz em Minas, em Pouso Alegre, fiz Pouso a Alegre. faculdade lá e depois fui fazer a residência, que é a nossa especialização, em São Paulo. Então eu fiz o. Naquela época eu não. Foi direto, fez cursinho, nada? Não, eu fiz um ano antes de entrar na faculdade. Você diz antes de entrar na faculdade. Isso. Fiz um ano de cursinho aqui no Ângulo, passei na faculdade. Show. Daí terminei a faculdade e fui fazer a residência lá em São Paulo. Daí fiz lá na E a Universidade de medicina, Santa tranquilo Amaro. ou foi Cara, sofrido? é um. São Você as vive para estudar? são, não, são as fases da vida. Sim. Às vezes você tá É na faculdade. importante, porque às vezes tem alguém que está querendo estudar medicina e aí você já está colocando o lado aí de uma pessoa que passou por E isso. a vida, o ser humano, ele é meio insatisfeito, né? Aham. Porque quando você tá na faculdade, você tem que estudar, estudar, estudar. Daí você fala, nossa, eu não vejo a hora de me formar, trabalhar, ganhar meu dinheiro. Depois que se Depois você só se forma, ferra. não, depois que você se Daí forma, você vai trabalhar, ver, trabalhar, 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 trabalhar. continua, né? Não É, para nunca, na verdade. e daí Mas esse é é o bom problema. que ali você aprende que não é fácil, entendeu? Você tem que domar Não o... existe almoço de graça. Eu falo sempre para Exatamente. meus filhos. As coisas acontecem na nossa vida com muita dedicação, com muita Uhum, organização e com muita perseverança. sim, show de E bola. eu acho que esse é um recado que a gente pode deixar aí para quem está assistindo a gente. Beleza. E aí, você se formou em medicina. E assim, em algum momento da faculdade ou antes da faculdade, você pensou, eu vou ser médico obstetra? Ou não? Isso foi uma coisa que você começou ali, uma residência, talvez, não Não, não, sei. sempre eu quis, a dúvida era fazer ou pediatria ou a parte de ginecologia e obstetrícia. Desisti da pediatria, porque não tem aí uma área cirúrgica. Eu acho uma área que me Uhum, atrai bastante. E daí por isso eu fui para ginecologia e obstetrícia, porque é uma área da medicina onde eu posso fazer cirurgia, onde eu posso fazer a parte clínica e também posso fazer a parte de imagem. É bem desgastante, muitas vezes pouco só de valorizada. você falar, eu já pensei na quantidade de trabalho. É, Eu sei que médico trabalha pra caramba, né? Nossa. a, a Quando vida, quer, né? Quando quer. a vida da gente não é fácil, não. Imagino. Às vezes trabalha mais de 100 horas por semana, para a gente é Uhum. algo, às vezes, que normal. E hoje em dia, só para ter uma ideia desses trabalhos aí, você trabalha em Jacareí? Eu sei que em Caraguá também, né? Conta aí um pouco Hoje para eu a gente do seu trabalho no trabalho. Hospital São Francisco, fui chefe da maternidade de lá muito tempo e deixei de ser logo no meu primeiro mandato porque não achava justo eu destinar dinheiro público para um lugar onde eu sou chefe. Então acho Sim. não me Aí você parece tem que ético. largar ali. Daí me afastei e continuo lá como médico plantonista. Tenho meu consultório na Unimater em Jacareí. Trabalho aqui em São José dos Campos no Hospital Vivale e trabalho no Plano São Francisco Vida lá em Caraguá. Então, e na Santa Casa de Jacareí. Então vai correndo de um lugar para o outro. E também é vereador em E Jacareí. concílio Rapaz, essa a agenda vereança. aí é É desgastante, é nervosa, hein? pesado. Mas sempre disse aí, eu tenho a plena consciência de que eu estou vereador Sim, e médico eu vou ser para sempre. é Então, verdade, o né? político, para mim, a Cada vereança, para mim, mandato, 4 anos, né? 4 anos. Eu sou um servidor público, estou lá para servir a população, Uhum. mas tenho a minha profissão. O dia que eu deixar de ser político, eu Você, vou você é, continuar você médico. é médico, na Médico eu vou ser verdade, até né? morrer. Exato. Cara, e você se formou, você quis ser o obstetra e
em qual momento da tua vida que a política apareceu? Cara, sempre fui um cara assim que desde criança gostava de discutir essa parte política na escola. A gente tinha uma professora que é a Batata, ela é falecida, Batata? e Ô, e tadinha da ela professora. Ou era um apelido era, carinhoso, Batatinha e ela era, tal? não, todo mundo chamava ela de Batata De mesmo. batata? Ah, É. então beleza. E ela era totalmente de esquerda. E sempre a gente tinha aqueles embates na aula. E eu fui o Sei. primeiro, aqui na época do instituto, era satisfatório, insuficiente, bom, ótimo. Fui o primeiro ótimo que ela deu na história do colégio, aí numa prova de história. E a gente tinha esses embates políticos, a gente sempre um viés mais Uhum, de centro-direita e ela totalmente de esquerda, então era divertido. E isso me estimulou. E eu sempre fui um inconformado. uhum. É, o E pessoal magistério, assim, tem uma tendência, né, de ser de esquerda, tal, tudo. Mas vamos trocar essa página, né, que falar nisso tá meio campo minado, né? você E aí ela despertou esse lance da política na escola ainda? despertei e sempre fui inconformado. Daí trabalhando, é, quando fecharam a maternidade da Santa Casa, eu achei que na época foi algo muito injusto, Santa Casa de Jacareí. Jacareí. Eu falei, eu vou entrar na política. E porque você não faz as transformações, aquilo que você acredita, se você não tiver a caneta na mão. Entendi. Você precisa ter a caneta na mão para pegar e fazer aquilo que você É, que acredita, o senão bem que eu ninguém sempre vai te quis fazer ouvir, para a você população. não Senão consegue, você é só não mais tem uma voz. influência para fazer E a foi aí mudança que necessária, né? começou a minha história política. Fui candidato a primeira vez, quase sem fazer campanha, em 2012. Perdi minha primeira eleição por cento e poucos votos. E daí, Mas aí, peraí, vamos voltar um pouquinho atrás aí. Aí você gostava de política, e aí estava lá trabalhando, né, como médico na Santa Casa em Jacareí. E você quis ser político e procurou um partido ou você já estava envolvido em algum partido, alguma... não, logo que eu vim para cá, me filiei num partido que hoje já nem existe mais, porque na época também queriam, trabalhava aqui no postinho do Colonial, trabalhei aqui na prefeitura de São José dos Campos, mas na época me filiaram e eu nunca tive interesse realmente de participar. E quando foi esse fato, já estava em Jacareí e comecei a participar de um outro partido, que é o partido que eu estou até hoje em Jacareí. Isso foi em Qual que é? 2010, 2011. Hoje ainda é o PSDB. A Certo. gente, hoje, eu quero parafrasear meu amigo Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. Ele falou uma frase fantástica que diz que Feliz também fazer um convite para, né, agora ele está concorrendo à eleição, não pode, mas por conta da lei política e tal, e mais assim que ele puder, ele está convidado aqui para o MansaCast, aqui para a gente bater um papo. ele diz pra gente aí que o PSDB não Uhum, era ele que estava saindo do PSDB, é o PSDB que está saindo dele. Então o partido hoje é entendi. muito diferente do que era no passado e vamos ver os próximos passos. Beleza. E aí você, agora vamos voltar lá, você concorreu à primeira eleição e perdeu. Foi em 2012, faltou cento e poucos votos, nós tivemos. Jacareí tem um Pô, foi eleitorado bem, hein? muito menor do Faltou que São pouco José. então, né? E em 2016 nós estouramos daí de voto. Foi o mais votado, não Não foi? fui o terceiro mais votado. Eu sou o mais votado do PSDB, Uhum, mas não fui da cidade. certo. E em 2000 e agora em 2020 novamente somos E aí mais quando você chegou lá, pô, fui eleito. cara, Ah, apuração, mas nossa negócio. Porque não, aquele e aí, assim, conta da apuração, mas eu queria que você contasse do dia a dia, de como é ser um vereador. cara, eu acho que é um eterno desafio. Primeiro é você Aí tem, você foi eleito, vamos lá. Eu fui eleito, então, fui e aí, eleito. pô, agora eu vou aprender aqui como é ser um vereador, como é que é, você já conhecia. A gente já conhece, a gente está sempre aprendendo, Lúcio. Uhum, Então tem muitos mitos daquilo que a gente acreditava e as coisas não acontecem muitas das vezes como você gostaria que uhum. acontecesse. O Tem que ter uma vereador, politicagem ali e tal, não é galera. isso. A atuação do vereador, na verdade, ela é muito limitada, Uhum, porque vereador não executa. Quem executa é o poder executivo.
Então, o vereador, isso graças a Deus a gente nunca fez. Você que está assistindo, o vereador não pode ir no bairro da senhora e prometer que vai asfaltar uma rua. O vereador ele não pode prometer que vai construir um hospital. O vereador não pode prometer que vai construir uma creche. Se algum candidato for falar isso para a senhora, para o senhor que está assistindo, ele está mentindo para você. Então você Uhum. já descarta aí Sim. quem faz. Que você Aham. na campanha já está mentindo, imagina quando for eleito. Ah, mas isso aí discuta demais, né? Muito. Muito. A gente. E aí, vamos lá. Como você falou, o vereador não pode prometer fazer uma rua. Então, o vereador vai fazer qual parte do trabalho? Ele vai levar, vai colocar uma lei, vamos asfaltar aquela rua e Não, todos vão não, decidir isso até. como é que Para você ter funciona uma isso. ideia, como. Até para eu entender também, que Assim, eu vou sair daqui hoje expert em política, hein? o vereador ele não pode criar uma lei, nenhuma lei, que lhe dê Uhum, R$ 1 de despesa para o Poder Executivo. uhum. Então, todas as leis que o Legislativo criar, que você dá despesa, que se for R$ 1 do poder para o Poder Executivo, essa lei é inconstitucional. Ela não vale. E é bem complicado. Mesmo assim, a gente conseguiu já fazer mais de 50 projetos de leis. Teve um que eu fiz em Você Jacareí, faz o projeto de lei. faço projeto de lei, vira lei. Eu tenho mais de 50 leis em Jacareí, Uhum. que são de minha autoria. Vamos E, citar umas aí, ó, então. leis bem relevantes. Uma que eu fiz para dar independência ao Poder Legislativo, que é a Lei das Emendas Impositivas. A gente trouxe a ideia que tem no Congresso Nacional do orçamento imposto. Então, hoje, 1,2% da receita corrente líquida em Jacareí, Uhum. ela é imposta pela Câmara Municipal. Isso dá em torno aí de 800 e poucos mil para cada vereador por ano. 50% desse dinheiro é obrigatoriamente na parte de saúde, e daí sim, através da emenda impositiva, a gente pode indicar algumas obras na cidade, destinar para algumas entidades. Tanto que o Bom Prato, que foi instalado recentemente em Jacareí, é custeado pela lei das emendas impositivas, que foi eu que criei. Fiz Parabéns, parabéns. uma outra lei que eu considero um legado para a cidade, a gente está brigando lá, e o grande câncer desse país é o Poder Judiciário. Eu trouxe toda a ideia da ficha limpa para dentro da administração municipal de Jacareí. Então, hoje, em Jacareí, depois da aprovação da nossa lei, ninguém condenado pela justiça vai poder assumir um cargo na prefeitura de Jacareí, Ah, isso é excelente. tanto na esfera Já dá uma civil, filtrada ali, criminal né? ou administrativa. Quem é concurso público é direito adquirido, então você não Uhum. pode mudar. Quem é concurso público daqui para frente só pode prestar se for ficha limpa. E os comissionados, que são aqueles cargos indicados pelo prefeito, eles têm que ser exonerados imediatamente. O prefeito vetou a minha lei, eu derrubei o veto dele, ele ganhou no tribunal em São É o Paulo, Isaías? Isaías. E nós recorremos para o Supremo, está lá em Brasília. Está na segunda turma, nós já ganhamos, porque são 5 ministros que votam, e agora vou falar aqui um nome mais pesado, o Gilmar Mendes, Uhum. segurou, pediu vistas e segurou o nosso processo lá em Brasília. Algo que já está decidido, que nós já temos 3 votos. Uma hora ele sai de cima, né? Segurou Nossa e sentou Senhora. em cima do processo. Porque aquele cara é um idiota. Boa essa, hein? Eu não sabia que você podia verbalizar assim, desse jeito aí. Mas, nossa, tá difícil lá, o STF, né? Nossa Senhora, o nosso país tá Tá perdido, né? amarrado, né? Amarrado, Eu tá acho todo mundo tá aparelhado. A aparelhado, gente vê, exatamente. a gente vê Bem que a complicado gente vê isso. que é uma Nossa. quadrilha que o sistema realmente existe, né? É algo que a O gente. sistema, a O quadrilha sistema é mesmo, né? bruto mesmo. É bruto. Cara, olha, sinceramente, eu não entendi muito bem. Você falou que não pode criar uma lei, você cria um projeto de lei. Cara, achei essas leis aí que você falou excelente. Até por isso que eu criou uma confusão aqui na minha cabeça. Você Certo? falou que não podia criar lei e criou um projeto de lei. Então, eu fiquei um pouco Lei, confuso. projeto de lei, É a mesma coisa. o projeto de lei é um projeto de uma lei. Depois que ele é Aham. aprovado, ele é Aí ele vira sancionado, uma ele lei. vira uma lei. Ah, entendi. Entendeu? Entendi.
Esse é o Legal. primeiro passo. Mas nenhuma lei que você crie, você pode criar despesa para o Poder Executivo. Eu não posso fazer um projeto Hum, obrigando o prefeito a construir uma escola. Isso não é competência do Poder Legislativo. Isso é competência do Poder Executivo. Então, muitas das coisas aí que a gente gostaria de ter realizado na nossa cidade nesses 6 anos já de mandato, nós não fizemos. Porque existia um acordo com o prefeito e muitas das coisas que nós sugerimos ele não tirou do papel. Então, por isso, seremos candidato em 2024 a prefeito da cidade e vamos colocar em prática, vamos ganhar a eleição e vamos botar em prática aquilo que a gente acredita. uhum. E todo ano, né, a prefeitura tem aquela verba anual, como que é o nome? É o orçamento. O orçamento, exatamente, o orçamento anual. E quando é lançado o orçamento, todo mundo já vai dividir a fatia lá para criar cada. Na verdade, o prefeito ele manda aonde ele vai gastar ou vai aplicar o dinheiro do município. Sim, E a Câmara daí analisa e vê se concorda ou não com a dá aplicação daquele dinheiro. sugestões. Dá sugestões que às vezes nem sempre são aceitas, mas a gente É o acaba prefeito, votando. então, que direciona a Sim, verba. é todo o prefeito que é responsável por Eu todo não o gasto, sabia, por não. toda a Eu achei que execução. era um conjunto ali da. Não, Por quê? Eu achei que fosse dessa forma, né? Porque cada vereador é de um bairro. Então, na minha cabeça era isso. Quando tem lá o orçamento, cada um vai pegar um pedacinho, falou, pô, não, eu quero fazer uma coisa aqui, quero fazer uma coisa lá. não. Eu achei que funcionava dessa forma. Não, todo o dinheiro é direcionado pelo prefeito. Isso, de verdade, Uhum. acho justo, porque é o Mas é prefeito que tem o direcionado pelo ônus. prefeito, mas. E ele vai executar. Por isso eu criei a lei das emendas impositivas que eu disse para você. Uhum. Com a emenda impositiva, o vereador ele pode impor uma porcentagem pequena que não atrapalhe o prefeito, mas realizar as obras, o que ele acha que deve ser feito. Uhum. Por quê? Porque a intenção, eu não sou um vereador, nunca fui um vereador que eu tenho uma base, assim, eu Uhum. tenho um bairro, eu não sou dependente de um bairro. Eu Sim. tenho votos em todas as urnas da cidade. Meu voto é bem Quem que é o espalhado. seu eleitor? Eu não. Cara, meu eleitor são pessoas que conhecem a gente, muito Joga paciente, bola que lá. joga a bola junto, mas eu acho que, Massa. sobretudo, aqueles que conhecem a nossa história já como médico, Legal. tudo, são essas pessoas aí que Uhum. votam na gente. E é isso. E esse projeto foi uma maneira da gente tornar a Câmara Municipal mais independente. Por quê? Quando o cara não tem a possibilidade de fazer essas imposições no orçamento, ele fica na mão do prefeito. Então, Sim. aquele vereador que depende de Uhum. levar as melhorias para o Fica bairro todo dele, mundo às ali, vezes não né? Todo consegue. mundo Então, ali. fica na base do prefeito, entre aspas, e o prefeito libera os investimentos para que ele faça as obras no bairro, em contrapartida ele Mas aí vota o tudo que o prefeito não tem prefeito... que negociar com todo a Câmara ali para poder distribuir O isso ou prefeito faz não? a maioria na Pode tudo Câmara da cabeça dele. e governa. Infelizmente, às vezes, muitas das vezes, o Poder Legislativo, isso não é só em Jacareí, fica de joelhos para o Poder Executivo. Isso Entendi. acontece em várias cidades. Não, agora que eu tô vendo por quê, né? E a gente, Tá na mão, a e, decisão tá na mão do outro. e a gente tem. E Bastante a poder, gente né? tem que combater isso daí. O Poder Legislativo ele tem que saber do seu valor. As Sim, pessoas, o cara que foi eleito, ele representa uma parcela importante da população. Ele tem a obrigação de honrar aquelas pessoas que acreditaram nele. Pelo sim. menos é assim que eu penso. Votaram, tal, tudo, elegeram ali. É. Cara, e voltando no orçamento lá, quando tem uma obra, tal, tudo, ele pega e põe um empenho, né? Um empenho, para quem não sabe o que que é, o número, seria um orçamento, ele vai reservar aquele dinheiro para fazer aquela obra, uma escola, alguma coisa do tipo. E quando ele não consegue executar, pelo menos que eu sei aí, aquele, o valor da verba anual, ele é perdido, ele não passa para o próximo ano, Não, não tem nada disso. não? Na verdade, você pode fazer um saldo que você passa, mas nunca sobra dinheiro.
Essa é Falta, né? verdade. Na verdade, o orçamento do município, Uhum. a lei de orçamento anual, ela é o conto de fadas. Sim. Muitos, daquilo que está lá na Agora eu lei quero de saber, orçamento hein? Conto anual, de fadas, agora me conta esse conto aí. porque se estima um valor de Sim, arrecadação, tudo é estimado. estimado. E grande parte daquilo não se realiza. Hum. Então, várias das obras que estavam Quem é previstas empresário sabe como que é. no Ele orçamento sonha anual, aquilo lá e acaba não. não sendo executado. Aham, entendi. E aí ele estima, ele faz os planos em cima daquela verba Ele e a sonha, verba é menor. a maioria das vezes é menor. Ele sonha com um mundo encantado e não, e aquilo às vezes, muitas das vezes aí não se concretiza. Sim, difícil, né? Cobertor é Nossa. curto. É, beleza. Cara, bom, deixa eu ver aqui. Política, já falou das leis aí do município e não sei se eu posso falar, agora eu vou ter que falar, né? Já falei isso. Você, na próxima eleição a prefeito, você vai concorrer a prefeito da cidade? Acho que, como eu disse aqui, nosso ciclo como vereador está encerrado. É assim, Sim. não serei mais candidato a vereador na cidade. Como eu disse aqui, seremos Dois mandatos dois já? mandatos, acho que a gente deu a nossa contribuição, eu acho que é um Sim. ciclo. Está na hora da gente contribuir para a cidade com aquilo que é e fazer a transformação que a cidade precisa, e a gente tem condições de fazer isso, Uhum. e a gente acha que é um nome forte para 2024. Legal. E assim, dentro do partido existe uma. As pessoas que querem se eleger, tal, tudo, um acordo entre a base interna ali do partido para ver quem vai ser, quem não vai ser? Na Ou é verdade, uma disputa ali? na verdade, a preocupação hoje não é mais ficar no partido. Uhum. Então, a gente tem uma relação muito ruim hoje com a direção do partido Hum. e, infelizmente, a gente fica de mão amarrada. A gente não posso, eu não tenho janela partidária para estar saindo do partido. O que que é a janela partidária? Janela Vamos lá. é quando você é o período que você pode mudar de partido. Então, Uhum. se eu saio do partido hoje, eu perco o meu mandato. Eu acho que ali Entendi. hoje existe uma vontade mútua. Eles não querem que eu fique e nem eu quero mais ficar. Mas existe a lei. Então aí você tem que terminar o mandato para Posso sairei ou do partido pedir para no sair. início de 2024 e para dar novos voos aí. Mas até Show de lá, estamos bola. aí. Beleza, show de bola. E às vezes é essa democracia que a gente vive. E às vezes de calado, nem podendo aí manifestar as nossas opiniões políticas. Então a gente às vezes, principalmente nessa eleição, a gente está meio calado porque é difícil você apoiar Simone Tebet e companhia militada, que já declarou que no segundo turno vai apoiar o maior bandido da história desse É país. bem complicado mesmo. É publicamente e tal, tudo. Nossa, aí você vê que questão, porque assim, política, tal, ou fora da política, eu acho que assim, como que eu posso colocar isso aqui? Os valores, né? Valores são Eu uma das sempre coisas mais guardo importantes, uma né, para frase tudo minha aí. que eu sempre falo lá na Ah, Câmara e sempre usei isso. Eu acho que as ideias políticas elas são discutíveis, mas os nossos valores eles são inegociáveis. então, bem Esse complicado é isso. isso a gente usa e eu sempre dou esse exemplo na tribuna da Câmara. Então assim é é fato isso daí. Você não pode, pô, para mim dói no coração ver Geraldo Alckmin Apoiando o apoiando o vice, Lula. né? Para mim, uma traição Nossa sem senhora, demais, precedente. né? Foi junto para a cena do crime, Verdade. né? E tem vídeos dele É, falando, tal, tudo, né? Nossa perdeu senhora. todo o Agora o capital cara político que ele acabou a carreira dele ali. acabou a carreira Ou dele. ele vai pro outro lado e fica É, lá, vai ter que ficar lá o resto da vida, né? é. Beleza, cara. Acho que Rodrigo Salomão, hoje aqui no ManzaCast, falando um pouco de política, né? Da cidade de Jacareí, né? Os seus planos futuros, médico obstetra. Grande Rodrigo.
Obrigado, valeu. Obrigado, Lúcio. Estamos à disposição aí. Isso aí. Obrigado pelo Aí, convite. espero que seja o primeiro de vários outros papos aí, quando tiver mais Se tiver para algum fato frente. relevante para a gente bater o Exato, papo aí. um fato relevante, tá? Outro, ou você quiser me indicar alguma pessoa aqui, a gente já está conversando sobre isso, né? Aham. E também quando chegar o momento lá, se você. ah, acho que quando estiver concorrendo não pode, né? Mas assim que passar essa parte de campanha política ou no futuro, a gente senta aí para bater outro papo aí e conversar, né? Sobre todos os assuntos, principalmente da cidade de Jacareí, que é o foco aqui do papo aqui. Estou à disposição porque às vezes as pessoas ficam muito curiosas para saber como funciona, né? Como é ser Exatamente. vereador, como Eu funciona tenho uma né, Câmara essa Municipal. curiosidade, perguntei bastante aqui, né? Então, um pouco para a população entender um pouquinho. Uhum, isso aí, show de bola. Gratidão, Legal. valeu. E queria deixar um recado aí que estamos vivendo aí momentos decisivos para o nosso país Com e certeza. todo mundo aí que está assistindo, espero que de Consciência, verdade, né? consciência, Consciência, que Deus abençoe todos vocês, que a gente tenha um mundo mais justo, mais seguro exatamente. e que a palavra de Deus seja os nossos ensinamentos. Que Jesus Cristo é o homem que esse país precisa. Amém. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Show de bola. Valeu. Valeu, galera. Mais um ManzaCast hoje. Rodrigo Salomão aqui no nosso podcast.